Estudo da obra aconteceu na Casa Espírita. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Esta não é simplesmente uma frase de Allan Kardec. É, na verdade, uma lei divina à qual todos estamos atrelados. No seguimento da necessidade de estudar para progredir, é que seguimos com o estudo desta obra Aconteceu na Casa Espírita. E nesta primeira sessão, vamos abordar temas como a apresentação da obra Aconteceu na Casa Espírita, à guisa de prefácio, templos. Apresentação da obra. A obra Aconteceu na Casa Espírita é uma obra lançada em 2001. Psicografia do médio Emanuel Cristiano e pelo Espírito Nora. Toda a Casa Espírita tem na sua envolvente desdobramentos complexos trazidos pelos seus frequentadores, desde os dirigentes aos tarefeiros, ao próprio público. É por isso exigida uma vigilância constante e o permanente estudo para garantir que não se afasta do seu objetivo. Mas, na verdade, qual é o objetivo da Casa Espírita? Ensinar a doutrina espírita. No entanto, espíritos desejosos de interromper o trabalho serão despertados, infiltrando-se de forma organizada. E aí começam as lutas estimuladas pelas imperfeições humanas. É necessário que toda a Casa Espírita trabalhe de forma constante no estudo e na vigilância, com o objetivo de garantir que rachaduras resultantes das nossas imperfeições naturais de espíritos errantes em processo de melhoria na carne não coloquem em causa a qualidade e continuidade do trabalho da instituição espírita. Aconteceu na Casa Espírita diz-nos que a verdadeira fortaleza de uma Casa Espírita, do ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. À guisa de prefácio. Teresinha Oliveira, que redigiu esta parte do nosso livro, era professora e escritora e uma incansável divulgadora da doutrina espírita. Autora de livros como Iniciação ao Espiritismo, Estudos Espíritas do Evangelho, Fluidos e Passes. Era organizadora de cursos, ministrou aulas, palestras, seminários e até através da música e poesia divulgava a doutrina espírita. Teresinha Oliveira disse-nos: eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. É importante que os trabalhadores da Casa Espírita, frequentadores da Casa Espírita, compreendam que a verdadeira alegria está no serviço. E o serviço é importante para que possamos progredir, conforme nos convida Kardec na frase que apresentámos inicialmente. O espírito Dr. Wilson Ferreira de Melo, querido e saudoso companheiro de lide na seara espírita, especialmente de longos anos em nossa casa, nos surpreendeu com a mensagem Templos. Era evidentemente o prefácio desejado. E é realmente a mensagem intitulada Templos, trazida pelo espírito Wilson Ferreira de Melo, que constitui o prefácio desta obra Aconteceu na Casa Espírita, que será o nosso centro, o nosso foco de estudo. Templos. Ao longo da história, a humanidade sempre teve a adoração das divindades. Esta adoração resulta da observância de acontecimentos que o homem não sabia explicar, nem tampouco sabia fazer acontecer. Portanto, na ausência de explicação, adorava os mesmos como algo superior a si. Esta adoração das divindades é referida no segundo parágrafo deste capítulo, intitulado Templos, onde nos dizem, inicialmente, os elementos da natureza foram divinizados. Digo elementos da natureza porquê? Porque trovoadas, chuvas fortes, o vento, não eram explicados por estes homens da pré-história. Então, eles acreditavam e adoravam os mesmos porque eles eram criados por algo superior a si. Depois, edificaram-se templos para adorar as forças superiores.
Surgiram no Oriente os pagodes. No Nilo, pilonos e túmulos foram edificados. Surge na Grécia, berço da cultura ocidental, a Acrópole. Delfos resplandecia com o oráculo erguido em homenagem a Apolo. E Roma regurgitava deuses de pedra. As primeiras sociedades organizadas que habitaram a orbe terrestre eram politeístas, e a adoração destas divindades era feita através da edificação de monumentos em honra destes mesmos seres. Esta foi uma fase importante para a humanidade, porque era assim iniciado o culto a algo maior. A crença de que algo mais do que era visível existia. Mas sendo ainda sociedades muito materialistas, tinham eles necessidade de adorar algo visível. Por isso a edificação destas construções para conduzir à adoração das divindades. Como nos referem no parágrafo seguinte, no Monte Moriá, que os israelitas representando a ideia monoteísta. O Monte Moriá, em hebraico, significa ordenado, considerado por Deus. É o local onde Deus, o Senhor, conforme descrito no livro do Gênesis, estava presente quando ocorreu o sacrifício de Isaac. Também é o local onde Salomão construiu a casa do Senhor em Jerusalém. No Monte Moriá, Deus apareceu a Davi, pai de Salomão, quando Davi preparou a eira, o lugar que pertenceu a Araúna, o jugo seu para a construção do templo do Senhor, a que Jeová prometeu que seria construído por seu filho Salomão. O rabino Samson Rafael, 1808-1888, no seu conhecido comentário sobre a Torá, comenta: se é verdade aquilo que os mestres ensinam, que o nome Moriá indica a localidade da qual saiu o ensino, o esclarecimento, se foi nesse lugar que Caim e Abel ofertaram os primeiros sacrifícios, se foi nesse lugar que Noé, quando saiu da arca depois do dilúvio, ofereceu a Deus o seu sacrifício de gratidão, se tudo isso é verdade, então devemos concluir que com a indicação do Monte Moriá, como lugar consagrado, foi dado a conhecer a Abraão que este seu ato não seria importante e transcendental somente para ele, mas também para as gerações vindouras. Quando falamos neste capítulo de grandeza espiritual, daquele povo, representa, neste texto, o facto de falarmos de um povo monoteísta, ou seja, eram o primeiro povo a acreditar num Deus único, causa primária de todas as coisas, tal qual como nos refere Kardec na resposta à primeira questão do Livro dos Espíritos. No entanto, a história registra que todos esses templos mundialmente conhecidos foram ou estão a ser corroídos por Cronos, flagelo indomável que a tudo devora. Cronos, na mitologia grega, era realmente o deus do tempo. Por isso aqui é utilizada a sua referência como indicação de que todos estes templos, obras do homem, estão sujeitos ao desgaste natural do tempo. Porque eterna é a palavra dos ensinamentos de Deus, trazidos à Terra pelo Espírito de Verdade, como nos referem no parágrafo seguinte. Todos os templos e construções de pedra são perecíveis, pois que estão sujeitos à transformação da matéria. Todavia, o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo, Jesus, no inesquecível diálogo com a mulher samaritana, ensina que Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e verdade. Ou seja, Cronos, utilizado no parágrafo anterior como Deus do templo, indica-nos que estas construções de pedra são suscetíveis de serem corroídas por ele, de serem destruídas, pois tudo o que o homem cria não é eterno. Eterna é a palavra de Deus, trazida à Terra por Jesus. Jesus é enviado por Deus para a Terra para que nos sirva de modelo
do que é o cumprimento da lei divina. Jesus fazia do seu corpo um verdadeiro templo de adoração a Deus. O seu santuário era a própria natureza reveladora da presença divina. O seu altar, a própria consciência que se elevava. Em qualquer hora e lugar, para a comunhão com o Senhor do Universo através da prece. Vivendo numa época caracterizada por dogmas e crendices, o Cristo frequentou as sinagogas e a grande construção do Monte Moriá, sem, contudo, apegar-se às formas. Interessava-se pelas almas e precisava ir onde o povo se reunia, a fim de pregar a sua mensagem. Contudo, procurava a essência dos ensinos, aproveitando naturalmente o espaço físico que deveria ser consagrado às atividades espirituais. Nas palavras do Dr. Wilson de Ferreira de Melo, somos convidados a cuidar do templo que nos foi entregue por Deus, o corpo físico, instrumento de melhoria que deve ser respeitado como um santuário, tal qual como fez Jesus com o corpo que lhe foi entregue quando a sua passagem terrena. Além de que, sendo um mecanismo de melhoria, qualquer atitude menos respeitosa pelo mesmo é uma atitude de desrespeito para com a razão da vinda à Terra, a da nossa melhoria pessoal. Cristo frequentava todos os ambientes, contudo não se deixava contaminar. E assim deve ser a nossa passagem terrena, uma atitude de vigilância constante para evitar a contaminação do corpo físico, não esquecendo que é através dele que também em prece nos conseguimos ligar ao alto. 18 séculos depois, eis que o mais alto nos traz o Consolador, a doutrina espírita que figura na Terra como restaurador do cristianismo primitivo. É importante repararmos que o cristianismo primitivo, aqui emprega, nos alerta para a necessidade de vigiar as modernices que por vezes se pretendem trazer para dentro da senda espírita e que tantas vezes se apresentam perigosas. A doutrina espírita restaura o cristianismo primitivo, aquilo que nos trouxe Jesus quando a sua passagem pela Terra, aquele que acolhia a todos sem julgamento e de forma simples. Na continuação do texto do Dr. Wilson de Ferreira de Melo, importante alerta nos é deixado a todos que trabalhamos na senda espírita para a necessidade do estudo doutrinário, que nos permite raciocinar, conhecer, interpretar e argumentar sem discutir e perder a razão. É importante compreender que a fé deve ser uma fé raciocinada. É assim que os núcleos espíritas se desenvolvem, se sustentam. A casa espírita não necessita de luxo nem estátuas de barro. Necessita de atitudes cristãs por parte dos seus frequentadores. E os seus frequentadores não é apenas o público que procura junto delas apoio para as aflições terrenas. São os seus obreiros, os seus tarefeiros, os seus dirigentes. Também estes necessitam de um alerta constante e de um estudo doutrinário constante para que não se afastem daquilo que nos quer trazer o Espiritismo. E porquê é importante este estado de vigilância, este estudo? Porque a verdadeira fortaleza de uma casa espírita, do ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Esse sim deverá ser colocado em evidência. Não se perca tempo a ostentar a casa espírita, pois esta deve ser simples e humilde, como foi a atitude de Jesus no espalhar da sua palavra. A verdadeira estrutura da casa espírita está no estudo e na vivência do que nos indica o Espiritismo. Todas as informações encontradas neste livro foram gravadas com a pena da simplicidade no papel da experiência, consubstanciando a vivência do espírito de Nora durante decénios de nobres, relevantes e respeitáveis tarefas realizadas junto a diversas instituições dedicadas ao espiritismo. Seus personagens foram compostos baseando-se em experiências reais. Cada personalidade aqui apresentada, bem como os dramas e testemunhos, as quedas e vitórias, guardam ressonância com companheiros que viveram estas cenas do palco da vida, nas quais muitos de nós poderemos nos encontrar, das várias figuras que desfilaram neste cenário. Muitos já retornaram à Terra, expiações,
reparações ou abençoadas missões. É importante denotar a forma como nos é referida a redação desta obra, com a pena da simplicidade, pois assim deve ser caracterizado o trabalho na senda espírita, simples. Histórias baseadas em experiências reais. Experiências que todos nós que assumimos a função de obreiros na senda espírita poderemos viver durante a nossa caminhada. Não nos esqueçamos dos alertas que o Dr. Wilson Ferreira de Melo nos faz anteriormente. A base da casa espírita não está na parede física, mas no estudo que conduz a uma fé raciocinada e que desenvolve a vivência perfeita da mensagem espírita, ou seja, o restaurar do cristianismo primitivo. Necessidade e responsabilidade do serviço espírita, a seriedade absoluta no executar das tarefas. Se almas enfermas podem tentar contra a obra do Senhor aproveitando as fraquezas humanas, míriades de benfeitores espirituais, arautos dos céus, apoiam, protegem, incentivam todo aquele que cooperar de maneira honesta e verdadeira, mas sem lhes tirar a oportunidade do aprendizado e testemunho. Para a vigilância, a oração, o estudo e o trabalho, guardando a certeza de que o que quer que venha a acontecer no centro espírita é fruto da nossa atuação, boa ou má. Será sempre da nossa inteira responsabilidade, independentemente do serviço que executamos. Seremos sempre convocados a comparecer ao tribunal da própria consciência. Somos alertados para a responsabilidade do serviço, a seriedade absoluta no executar das tarefas. O convite para o trabalho no Espiritismo é um convite sério, é um convite que nos ajuda a evoluir, é um convite que devemos aceitar com seriedade absoluta. E toda e qualquer tarefa executada deve ser respeitada. No entanto, não nos devemos esquecer que almas enfermas podem tentar contra a obra do Senhor, aproveitando as fraquezas humanas. Nós, reencarnados na Terra, somos ainda espíritos errantes, com falhas, com necessidades de melhoria. E essas falhas, quando não vigiadas, são as brechas de entrada para estas almas sofredoras que tentam combater a obra do Senhor. No entanto, da mesma forma que falanges de almas enfermas tentarão combater as obras desenvolvidas dentro da casa espírita, também míriades de benfeitores espirituais nos apoiarão e protegerão. Irão incentivar todo aquele que cooperar, mas atenção, cooperar de maneira honesta e verdadeira, sem se esquecer que cada trabalho desenvolvido é uma oportunidade de aprendizado. Vigilância e oração, estudo e trabalho são os alertas que o Dr. Wilson Ferreira de Melo nos deixa para que possamos conduzir ao bom trabalho na senda espírita. No entanto, a boa ou má atuação será sempre da nossa inteira responsabilidade, independentemente do serviço que executamos. É importante não esquecermos que a qualidade do trabalho não depende do trabalho, depende do obreiro. E um mau trabalho será sempre julgado com base no tribunal da própria consciência. Olá, nosso abraço a todos. Aqui estamos nessa oportunidade, mais uma vez, de estudo, de crescimento, de aprendizado, sobretudo nesse momento, nessa hora, né, em que trazemos essa belíssima obra que aconteceu na Casa Espírita, para que possamos fazer, assim, um, uma avaliação, um aprendizado, né, para o nosso dia a dia. Sobretudo nós que laboramos, que atuamos com regularidade nas atividades da Casa Espírita. E temos aqui, né, o nosso companheiro Ricardo, né,
Boa noite, Ricardo. Boa noite, doutor Tânia, boa noite a todos. Isso. E nós vamos, né, baseado na sequência daquilo que observamos, né, da exposição do nosso estudo, eu tive atento e vi, né, que há um determinado momento em que se afirma de que todos os templos e construções de pedra são perecíveis, né? Sofrem a ação daquilo que na mitologia grega, né, representa o deus do tempo, Cronos, e seria interessante que você expusesse para nós, Ricardo, como podemos ver, entender essa ação do tempo. O autor, no livro, fala-nos da questão de Cronos, e, aliás, ele fala que o Cronos é um flagelo indomável que a tudo devora, porque, na verdade, estes tempos que são referenciados neste texto são tempos de construção do homem. Portanto, o que nos quer dar a entender com este recurso à imagem de Cronos, é a indicação de que as construções do homem não são intemporais. Elas sofrem o desgaste causado pelo tempo. Intemporal e imutável é a palavra que Jesus nos trouxe. É a palavra que, através de Jesus, chegou até nós. É a palavra do cristianismo, a palavra do amor ao próximo. E então, estes templos que começámos por referir na apresentação, e que são referidos aqui nestes primeiros capítulos desta parte do livro, nestes primeiros parágrafos desta parte do livro, são tempos resultantes da construção do homem. E, portanto, tempos que sofrem o desgaste do tempo, sofrem o desgaste deste Deus, deste Cronos, que os vai desgastando com o tempo. À semelhança da palavra do homem. Já a palavra de Deus é imutável, é intemporal. Perfeito. Ô, Ricardo, então poderemos aí incluir que as instituições espíritas, as casas espíritas, também estão sujeitas a essa mesma ação do tempo, né? A casa espírita, enquanto instituição física, enquanto edifício, sim, também ela está sujeita à ação do tempo. No entanto, enquanto obra na espiritualidade, ela continua independentemente da localização física onde esteja enquadrada. Aliás, a nossa casa em Águeda não iniciou com as instalações que nós conhecemos. No entanto, continua o seu trabalho nestas instalações onde agora a conhecemos. Perfeito. Ricardo, você mencionou também, né, na obra, há uma referência, né, nessa mensagem do Dr. Wilson acerca da importância, né, do cristianismo primitivo, né? Como que nós podemos entender isso? Este cristianismo primitivo é aquele que nos foi trazido por Jesus, aquele que conseguimos identificar e conhecer em Paulo e Estevão, a Casa do Caminho, aquele o dos cristãos que acabavam por ir para os coliseus romanos. Portanto, é um cristianismo centrado no amor ao próximo, num amor simples, sem julgar, tal qual como fez Jesus quando a sua passagem pela terra e tal qual como ele indicou diretamente aos seus apóstolos para darem continuidade ao seu trabalho. É este amar incondicional, este não julgar o indivíduo pelo passado, porque passado todos nós temos, independentemente de nos lembrarmos ou não. Mas este cristianismo primitivo é um cristianismo de simplicidade, de amor verdadeiro ao próximo. Pode-se dizer com isso, Ricardo, que esse cristianismo primitivo, né, aplicando-se na realidade da casa espírita, é a presença de Jesus na casa espírita? Sim, é a presença de Jesus na casa espírita. Aliás, Kardec fala-nos que fora da caridade não há salvação, e Jesus o que fez quando a sua passagem pela Terra foi uma caridade imensa. Na altura, talvez não chamada de caridade, porque muito provavelmente a palavra não existia ainda na altura. No entanto, deve ser essa a nossa atitude dentro da casa espírita. Essa caridade, esse amor incondicional ao próximo, essa vivência do cristianismo primitivo. O cristianismo, portanto, a mensagem que Jesus nos trouxe. E é importante que ela esteja presente dentro da casa espírita.
Ok, Ricardo, obrigado. Outra questão também que nós observamos no acompanhamento do texto, né, foi, numa certa altura, a necessidade, a referência à necessidade de atitudes cristãs por parte dos seus frequentadores, né? O Espírito grafou frequentadores, né? Sim, sim. Será que coloca aí uma responsabilidade adicional aos frequentadores da casa espírita? A todos. Sejam eles frequentadores, e pensemos nos frequentadores como o público das palestras de quarta-feira, que vão ouvir a palestra e no final podem ir ao passo ou não e continuam a sua caminhada, mas também os trabalhadores, os dirigentes da Casa Espírita, são também eles frequentadores da Casa Espírita. Independentemente de desempenhar tarefas dentro da casa, dentro da associação, dentro da instituição ou não, todos nós somos frequentadores da Casa Espírita. Todos nós levamos as nossas vivências do mundo exterior para dentro daquele espaço. Ok, Ricardo. Outra questão também foi a importância que nós vimos aí, a referência da simplicidade, da humildade no dia a dia, né, na apresentação da casa espírita, e, sobretudo, a sua base no estudo e na vivência, né, desse conhecimento doutrinário. É uma, é um dado que, no seu entendimento, tenha um certo peso. Sim, tem um certo peso. É interessante porque no parágrafo onde é referida essa simplicidade, começa por nos dizer que são os templos verdadeiros onde Jesus deve estar representado não por imagens de barro, nem por altares. Portanto, o autor começa-nos por referir aqui que não há necessidade de recorrermos aos objetos que representam Jesus como acontecia antigamente. Porque aqui o que se deve é viver o cristianismo primitivo que ele nos falou Sim, anteriormente. E esta vivência não tem uma necessidade prática exterior. Esta vivência o que necessita é o realizarmos o estudo, e o sim, estudo doutrinário é muito importante, para conseguirmos aquilo que o Dr. Wilson nos refere como uma fé raciocinada, uma compreensão exata da mensagem que o Espiritismo nos traz e da mensagem que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. É importante este estudo doutrinário, esta vigilância, para que os núcleos espíritas se sintam reforçados, se sintam fortes, e não é necessário, aliás, há uma parte do texto em que diz que não vale a pena investirmos em conforto que só convidam ao ócio, porque é sim. através do trabalho que evoluímos, é através do trabalho que aprendemos. E, portanto, tudo aquilo que dentro da casa espírita nos possa convidar à ociosidade não deve existir. A casa deve ser simples. Ou seja, então, vivenciar dificuldades nesse capítulo é até uma coisa boa, né? Para nos amadurecer, poderíamos entender assim, né? Sim, as dificuldades fazem-nos mais fortes, ensinam-nos e ajudam-nos a combater um flagelo de todos nós, que é a arrogância, que é muitas vezes o esquecermos que aquilo que temos não nos pertence, é dado pela espiritualidade, o que nos é dado nesta vida terrena é-nos dado pela Sim. espiritualidade para a nossa evolução. E, portanto, muitas vezes essas dificuldades convidam-nos a repensar as nossas atitudes e a fazermos uma utilização mais inteligente do nosso livre-arbítrio. Perfeito. Ricardo, outra coisa que me chamou a atenção aí, foi na exposição, é que nessa página do Dr. Wilson, refere à experiência do espírito Nora. É um espírito que, segundo ele aí descreve, tem um cabedal de conhecimento e vivência no campo da seara espírita, né? E mais à frente nos fala também de que esses casos são casos reais, são casos verídicos, né? Do
do dia a dia, né, de muitos confrades espíritas. Como que você observou essa referência? Ele fala-nos, quando fala aqui das vivências do espírito de Nora, ele não nos diz que este espírito teve estas vivências numa casa espírita. Teve estas vivências ao longo da sua atividade na espiritualidade. Sim. Portanto, subentendemos que há aqui a participação em diferentes casas espíritas. E realmente estas personagens, embora, como eles dizem, são baseadas em experiências reais, a verdade é que todos nós que assumimos funções dentro da casa espírita, independentemente de funções com maior ou menor destaque, todos nós estamos também a correr este risco de, através a partir do momento que estamos reencarnados é porque necessitamos evoluir, necessitamos crescer, é porque ainda temos arestas para burilar, e Sim. então esta caminhada dentro da casa espírita é uma caminhada que nos convida à evolução e também à vigilância, porque podemos nós dentro do grupo, com as nossas histórias, com a nossa invigilância, sermos a rachadura, à semelhança de uma rachadura física numa parede, sermos a rachadura espiritual para a entrada destas entidades que muitas vezes se apresentam como inimigos do trabalho espírita. Não, eles continuam a ser nossos irmãos, são inimigos do trabalho espírita, mas são mesmo nossos irmãos. Apenas não tiveram ainda o verdadeiro esclarecimento, muitas vezes. E muitas vezes atuam na ignorância. Sim, mas por falar nisso, aí, nessa questão que você mencionou, a gente observa, né, que tem a intervenção de irmãos menos felizes, às vezes procurando nos dificultar a marcha, né? Mas também tem a intervenção de benfeitores espirituais, procurando nos equilibrar, proteger, amparar, né? Daquilo que você observou, daquilo que você estudou, né? Como que nós sentiríamos, né, essa ação dos benfeitores espirituais? Porque a ação, às vezes, dos perturbadores é mais fácil nós detectarmos e registrarmos, né? Mas dos benfeitores espirituais, como que nós poderíamos? Nós muitas vezes nem nos apercebemos porque eles costuma-se dizer que o bem é envergonhado. Eles não fazem o alarido que estes que tentam combater esta obra fazem. Agem no silêncio. Mas a verdade é que eles estão ali a proteger-nos, a intuir-nos para determinadas decisões que tomamos e protegem-nos muitas vezes de nos endividarmos mais do que aquilo que já estamos endividados. Eles incentivam-nos, através da intuição, a agirmos de maneira honesta, eles acompanham-nos no momento da prece, eles protegem num trabalho espiritual que não vemos, nos protegem a casa espírita para que não nos deixemos influenciar durante o trabalho dentro da casa espírita, não nos deixemos influenciar pelas preocupações de fora, eles intuem-nos a resolvermos, por vezes, problemas que nos afligem e que por vezes maximizamos. Portanto, eles acabam por estas míriades de benfeitores, como ele refere no texto, portanto, estas legiões de benfeitores, esta quantidade de benfeitores que nos protegem, agem em silêncio para nos auxiliar no trabalho. O trabalho que estamos a fazer dentro da Casa Espírita, o trabalho que desenvolvemos dentro da Casa Espírita é um trabalho importante. Então somos auxiliados. Da mesma forma que também somos auxiliados, sim, mas também parte muito pelo nosso merecimento. E refere-se isso mesmo no texto, que é necessária a vigilância, a oração, o estudo, o trabalho, para que... Então, fazer por onde merecer. Exatamente, fazermos por merecer. Exato. Ok, tá ótimo. Ó, Ricardo, para poder fechar, né, essa ideia aí central, final, né, na parte final é mencionada a questão da responsabilidade pessoal, não é? E cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal, né? O que você entendeu por responsabilidade pessoal? Eu entendo por responsabilidade pessoal porque a qualidade do trabalho desenvolvido dentro da Casa Espírita, portanto, o trabalho desenvolvido dentro da Casa Espírita, ele tem que ser desenvolvido
e está a ser gerido pela espiritualidade. No entanto, eu também serei chamado a trabalhar. Se eu recuso a execução daquele trabalho, a responsabilidade é minha. Se eu aceito a realização daquele trabalho, mas não me dedico o que me deveria dedicar, porque me entrego à ociosidade que falámos anteriormente, porque opto por fazer um mau uso do meu livre-arbítrio, aí a Sim. responsabilidade é minha. E a única pessoa que vai sofrer as consequências sou eu, não os necessitados a quem a Casa Espírita ajuda. Portanto, por isso é que ele também diz no texto que, independentemente do serviço, porque não interessa o serviço que desenvolvemos dentro da Casa Espírita, independentemente do serviço que executamos, sempre seremos convocados a comparecer ao tribunal da própria consciência. Sim. Porque nós próprios vamos sentir aquilo que tipicamente chamamos de consciência pesada pelo mau uso do meu livre-arbítrio e pela má execução da minha tarefa. Sim. Que às vezes entre não fazer, né, e entre fazer, às vezes nós até fazemos, mas com alguma displicência, né, com algum descuido no campo da assiduidade, da pontualidade, né, do companheirismo para os demais elementos que conosco participam, e isso também entra na nossa contabilidade pessoal. Mesmo muitas vezes, e que depois ao longo da obra também vamos ver que isso acontece, muitas vezes até estamos de corpo presente Sim. No trabalho da Casa Espírita, Certo. mas o pensamento está na rua ou a criticar o companheiro da obra. Sim. Sim. E isto não é a espiritualidade que vai ser responsabilizada, não é o meu guia que vai ser responsabilizado. Sim. Sou eu, porque não sou disciplinar os meus pensamentos. Perfeito. Ricardo, olha, acho que está ótimo, está excelente, está bem. Esse é o primeiro, né, de uma série de outros que teremos pela frente, tá bom? Então, agradeço aí o seu cuidado, sua atenção, bem como dos demais companheiros que nos acompanham nesse estudo, tá bem? E até uma próxima. Até breve. Uma próxima, e obrigado aos companheiros que nos acompanham. Perfeitamente. Grande abraço. Grande abraço. Com base no estudo realizado hoje, devemos reter as seguintes ideias-chave. A adoração de algo superior sempre foi uma característica do homem, tendo a humanidade evoluído de uma sociedade politeísta para uma sociedade monoteísta. Todos os templos são perecíveis pela sua componente física, resultante da interação do homem. Intemporal é a palavra de Deus que nos foi trazida pelo Espírito de verdade na imagem de Jesus. 18 séculos depois da passagem de Jesus pela Terra, surge o Espiritismo como o Consolador prometido para restaurar o cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo é o convite à prática na senda espírita com Jesus sempre presente. Os núcleos espíritas devem se apresentar simples e singelos, tal qual Jesus se apresentou aos necessitados, dispensando qualquer prática exterior, devolvendo a fé raciocinada através do estudo doutrinário. A qualidade do trabalho desenvolvido na senda espírita é da responsabilidade do obreiro, que deve executar o trabalho com seriedade, independentemente do trabalho desenvolvido. Para a qualidade do trabalho, é importante a vigilância, a oração, o estudo e o trabalho guardando a certeza de que o que quer que venha a acontecer no centro espírita é fruto da nossa atuação, boa ou má. A obra aconteceu na Casa Espírita representa a misericórdia divina a todos nós, eternos aprendizes da arte da convivência fraterna, a mesma que somos convidados a praticar dentro da Casa Espírita. Embora seja uma obra baseada em experiências reais, é a representação do que todos nós, frequentadores da Casa Espírita, experienciamos nas nossas vivências. A vigilância, a oração, o estudo e o trabalho devem estar sempre presentes junto dos companheiros da Casa Espírita,
para que sejam prevenidas as brechas aos adversários do amor ao Cristo. Rogando a Deus nos abençoe e pedindo a Jesus ajude-nos a conservar a honestidade, a verdade, a fraternidade em nossas abençoadas casas espíritas. E gratos pela oportunidade de servir, desejamos a todos os irmãos de jornada espírita paz, seriedade, estudo, prática doutrinária e união fraternal, a fim de que as infiltrações não tenham lugar nos verdadeiros centros espíritas, templos de amor que devem representar, de maneira absolutamente fiel, o próprio cristianismo. Obrigado a todos, muita paz.